Olá, tudo bem? E você que já estava com saudade do nosso programa Caminhando Com, estamos aqui mais uma vez e hoje de uma maneira muito especial com uma pessoa que é muito querida tanto na nossa comunidade São Geraldo quanto na paróquia Jesus Cristo Libertador, essa figuraça que está com a gente hoje, o nosso querido amigo Torquato. Torquato, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. É um prazer muito grande estar com você aqui nessa data de hoje. Sejam bem-vindos e eu estou muito feliz com a presença de vocês, com essa oportunidade. E fico emocionado de ver, vocês jovens dando continuidade a esse trabalho na igreja. E eu fico assim muito emocionado com o meu filho Eduardo, com minha nora Mara, minha sobrinha Ana Cecília e Maria Clara. Eu fico assim feliz porque eles estão dando continuidade a esse trabalho e vocês também nesse trabalho magnífico. E que Deus proteja vocês, que vocês continuem nessa trilha e formando novas pessoas para poder dar continuidade. Que a gente sabe que a messe é grande e são poucos os trabalhadores. Verdade. Torquato, nós é que agradecemos aí mais uma vez. E para você que está em casa, quer saber um pouco mais da intimidade do nosso amigo Torquato, então nós vamos começar aqui essa entrevista com ele na data de hoje. Torquato, uma das coisas que a gente começa a nossa entrevista é com a parte da família. Então, muita gente não te conhece e tal. Vamos começar o seguinte, Torquato, todo mundo conhece o Torquato apenas por Torquato, mas os íntimos sabem qual é o nome dele completo. Então vamos começar por aí. Torquato, o seu nome, é claro que a gente sabe que Torquato é um sobrenome, mas qual que é o seu verdadeiro nome? João Eustáquio Torquato. Então, para você que não sabia, esse aqui é o nosso amigo Joãozinho. Exatamente, eu era chamado, Sério? Meu pai, Domingos Torquato, minha mãe Anita. Meus irmãos também me chamavam de Joãozinho. Sério? Sério. Olha só. Mas você que é do Tirol, você que está aqui com a gente praticamente todos os domingos aí nas nossas missas, nas nossas celebrações, você conhece essa figuraça aqui como Torquato ou como professor Torquato, né? O interessante é que minhas irmãs não gostavam desse sobrenome, porque a gente é uma família muito simples, muito humilde, pobre, e que a gente usava roupa ganhada, sapato ganhado. Então o pessoal ficava assim, aos Torquato pé de pato, vai na missa sem sapato. Eu achava isso uma graça, mas minhas irmãs tinham vergonha. Então a primeira preocupação delas em casar era tirar o sobrenome Torquato. Então eu dizia para elas, vocês tiram o sobrenome Torquato, mas não tiram o passado, não tiram o que nós fizemos. Então, é uma maneira de a gente honrar nossa família, nosso pai que lutou tanto, batalhou tanto por isso. Tá? Então eu tinha orgulho de Torquato. E umas pessoas me chamavam, professor Taquara, serve, professor Aquato, serve. Todo nome que me chamava servia, não tinha problema, não cabia em mim, sabe? Então tinha muitos nomes que eu atendia por ele e todo com felicidade. Torquato e seus muitos nomes, é bom que agora a gente já sabe. Bom, Torquato, então vamos fazer o seguinte, já que você tocou nessa parte dos seus pais, então para que a gente conheça um pouco mais, Torquato veio de onde? Daqui mesmo de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte. Os pais, você já falou aí o nome do seu pai, da sua mãe, eles eram professores também. Como é que funcionou essa parte da infância do Torquato? Não, meu pai, nós éramos de uma família muito humilde. Os Torquato, eu imagino que tem entrado pelo Porto de Vitória, vindo de Portugal ou da Espanha. Então, à medida que eles foram ficando pobres, eles foram andando para dentro de Minas Gerais, E até que a família dos meus pais é de Barão de Cocais, um arraialzinho chamado Itangiru, entre Barão de Cocais e Santa Bárbara. E o meu pai veio parar aqui pelo seguinte, ele era carvoeiro no pé da Serra do Caraça. E o carvoeiro, quando eles colocam o carvão a lenha para poder queimar, para fazer o carvão, não pode sair de perto. Então, ficava lá de plantão o tempo todo. E nisso, chegou um emissário para falar com meu pai que a esposa dele tinha tido criança, mas estava muito mal para morrer. Então, o emissário ficou no lugar do meu pai, ele pegou o cavalo e foi atender a esposa. Chegou lá, a esposa praticamente entregou a criança e morreu. E naquela época usava entregar as crianças para os padrinhos. Então tinha uma menina que foi para o pessoal de Ouro Preto.
uma família para Ouro Preto. Um rapazinho foi para Mariana e o outro ficou lá na região com os conhecidos. E alguns anos depois, quando ele conheceu minha mãe, ele falou assim: Anita, minha mulher morreu à míngua. Então, se você quiser casar comigo, nós vamos para Belo Horizonte, que Belo Horizonte está começando, lá é lugar de criar família. Então, veio para Belo Horizonte. Mas como ele não tinha estudo nenhum, mal sabia fazer o ó com o fundo da garrafa, eles vieram para a Vila Paraíso. A Vila Paraíso é uma vila que fica no caminho do Hospital da Baleia e próximo do Cemitério da Saudade. E era uma vila, ali só não era favela, porque cada um tinha o seu lote, mas as construções eram feitas em mutirão. Então, cada tempo juntava, né, os homens lá principalmente, e eles faziam adobe. Adobe era conhecido na época como adobro. É um tijolo feito de barro, um tijolo grandão. Misturava o barro com capim, colocava naquelas formas grandes e virava. Depois de alguns dias secando, dava para fazer as paredes. Pra você ter uma ideia, 100% da época as casas eram feitas de adobe e aquelas telhas curvas. Né? E era assim. E foi ali que eu nasci e fui criado. E quando ele veio para Belo Horizonte, da segunda família dele, foram 10 filhos. 10 filhos? A parte triste dessa história é que, como eles eram muito simples, muito pobres, muito humildes, e naquela época, na região, teve uma peste que chamava diarreia amebiana. O pessoal falava que era diarreia bebiana, e que matava as criancinhas de 1 ano para baixo. Ia nos lactários, o hospital não existia, era lactário, né, que fornecia leite para as crianças. O médico dava, tipo um posto de saúde, o médico dava um remédio muito forte para cortar a infecção. E falava assim: ou vai sarar ou vai morrer. Então os meus 5 primeiros irmãos morreram nessa situação. Né? Eu deveria ter chamado o último Torquato, porque eu fui exatamente a rapinha do tacho. Eu nasci com 1,250 kg. E só a partir de 2 anos, 3 anos de idade é que o médico fala: não, agora ele está salvo. Então, eu fui nascido e criado nessa família muito humilde. E meu pai, dentro da pobreza, ele ainda achava uma maneira de pedir para poder ajudar. Foi quando ele conheceu a Conferência de São Vicente de Paulo. Então, ele participava, ele saía com uma bolsa vermelha, rodando. Lá no bairro eu não conseguia, mas nos bairros mais próximos, que era Pompeia, Santa Efigênia, pedindo esmola para São Vicente. Né? Então ele chegava com a sacola: esmola para São Vicente, esmola para São Vicente, sabe? E as pessoas doavam as moedas, as coisas todas. Eles reuniam uma vez por semana, né, que a conferência reunia, e dentro daquela humildade eles conseguiam distribuir com os que fossem mais pobres ainda. E nessa altura meu pai morreu com 91 anos de idade fazendo este trabalho. O dia que ele caiu, que ele machucou, ele estava com a bolsa na mão, sabe? E o trator estava passando para abrir as ruas, tinha aquele monte de terra, ele tropeçou e caiu. Aí ficou caído lá, algum conhecido, né, chamou, a gente foi para o hospital, ele ficou uns tempos no hospital, que quebrou a perna, aí deu gangrena e assim que ele faleceu. E meu pai era considerado assim um santo pelo tipo de vida que ele levava, pela simplicidade, pela a caridade que ele fazia, que ensinou a gente a fazer. E quando ele faleceu, o padre Bernardino foi lá, né, fazer as orações e disse para as pessoas: olha, eu vou revelar um segredo de confessionário. Não se revela, mas esse tem que ser revelado porque é um segredo bom. O Sr. Domingos tinha visão de Nossa Senhora da Conceição. Ele não sabia qual que era o dia do mês ou do ano, ele só sabia que era dia e noite, não sabia. Mas dia 8 de dezembro, ele falava assim: hoje é dia 8 de dezembro. Minha mãe falava: por que você sabe, Domingos? Olha ali, a Nossa Senhora veio me visitar. Então o padre revelou. E ele achava que ele era indigno de ter uma visão dessa, achava que era tentação do demônio, então ele queria confessar, queria confessar. Então quando ele ia confessar, é isso que ele falava. Então foi dentro dessa família humilde que eu nasci e fui criado, sabe? Nós sempre fomos católicos, praticantes, mas assim, mais de banco de igreja. Só depois que eu vim aqui para o Tirol, que foi em 1981, nós começamos a frequentar o São Paulo da Cruz. E os meninos eram pequenos, e
A gente ia na missa das crianças. E como a gente ficava muito entusiasmado, tanto eu, uma ideia, cantava, pulava. Teve um dia que eu pulei tanto que a cabeça do menino bateu na caixa do alto-falante. E o padre de lá convidou para que nós fizéssemos um encontro de casal. Aí nós fizemos o 6º encontro de casal da paróquia São Paulo da Cruz. E trabalhamos do 7º até o 22º encontro. E na época o padre falou com a gente, olha, está na hora de vocês voltarem para a igreja de vocês. A gente falou assim, mas nós não estamos acostumados lá, o nosso padre é assim meio esquisito. Não, vocês têm que voltar para a paróquia de vocês, têm que acostumar com o padre de vocês. E foi aí que nós conhecemos o padre Caetano. Começamos a frequentar a igreja e depois de um certo tempo que a gente estava frequentando com os meninos, ele convidou eu e Deia para que fosse ministro de Eucaristia. Nós levamos o maior susto da vida, porque a ideia que a gente tinha de ministro da Eucaristia é que fosse uma pessoa santa, uma pessoa que não saía de dentro da igreja, quase que uma irmã de caridade ou um irmão. A gente achava que não merecia. E ele deu prazo de 1 mês para a gente decidir. No dia que estava fazendo esse 1 mês, nós fomos à missa. Deia estava sentado no banco da frente e eu sentado logo atrás. E não sei por que motivo, não sei em que momento, eu fui ajoelhar e tinha uma hóstia caída lá debaixo do banco. Eu fico emocionado quando eu canto. Eu abaixei assim, peguei a hóstia e falei assim, oh meu Deus. Precisava do Senhor humilhar para pedir a gente, para a gente entender que precisava fazer essa atividade na igreja. Aí eu falei com a Deia assim, põe a mão para trás. Ela pôs a mão para trás, eu pus a mão. Ela também ficou assim, apavorada, sabe? Então, quando nós saímos, que acabou a missa, que fomos conversar com o padre, nós falamos com ele e ele aceitava. Fizemos essa narrativa. Então, foi muito mais do que um convite que nós recebemos de Deus para essa missão. E nós a cumprimos durante 32 anos, durante a vigência do padre Caetano e também do padre Zé Adilson. Depois que nós saímos que ele fez uma renovação mudando os ministros, eu saí e não quis participar de nenhuma atividade mais da igreja. Mas Deia continuou participando, não como ministro, mas na pastoral da criança, que ela organizou na paróquia e em outras paróquias ao redor, e também a igreja de Santa Gema, que na paróquia de Santa Gema foi montado um curso para formação católica, né? Estudo da Bíblia, aprofundamento da Bíblia. Então ela continua com esse trabalho até hoje. Formou uma turma recentemente, está esperando formar outra turma. Mas eu passei a ficar mais fiel de banco, sabe? Mas ela continua firme nas coisas, a gente continua acompanhando e sempre que a gente é convidado, a gente participa. E a gente fica assim emocionado quando vê, né, o Eduardo, Mara, Maria Clara e Ana Cecília dando continuidade a esse trabalho. E vendo vocês também, que a gente viu quase que nascer, né, dentro da igreja. Então nós desenvolvemos essa atividade com muito carinho, com muita dedicação, inclusive até deixando as nossas coisas particulares, até os filhos que eram pequenos, para poder ajudar nas atividades da igreja, na Semana Santa, em todas as atividades importantes da igreja, Dia dos Pais, Dia das Mães, participando da catequese, do Cristo, em todas as atividades da igreja, sempre nós estivemos à frente. O encontro de casais aqui começou, nós começamos com ele, mas depois uma outra turma assumiu, foi dando outras orientações, nós deixamos o encontro de casais, mas daí continuou ainda como vários cursos que ela teve de aprofundamento bíblico da igreja. Que bacana. Então, em resumo, né? Um resumo grande, a história é mais ou menos essa. Gente, é muito bom sempre a gente ouvir essas histórias, né? A gente não imagina realmente, estando vendo a pessoa todos os dias ali na igreja, a gente não sabe como é que foi que a pessoa chegou ali. Então é muito, muito legal a gente realmente acompanhar, né, e saber mais um pouquinho da vida de cada uma dessas pessoas que a gente vem fazendo aí ao longo desses anos, né, que a gente vem fazendo essas entrevistas para o Caminhando Com, né? Interessante, eu não falei como é que eu apareci no Tirol. Eu morava em Santa Efigênia
e dava aula no Senai, na cidade industrial, dava aula no Betânia e dava aula em Santa Inês. Eu rodava 100 km por dia para poder dar aula. E o meu carro era uma V-Maguete. Uma V-Maguete é um carro que vale até a pena, né, vocês pesquisarem esse carro V-Maguete. A Volks comprou como um pretenso concorrente da Volks e fechou a fábrica. Mas existe alguns poucos, DKW, sabe? Então, todo dia eu saía lá de Santa Efigênia, mais ou menos 15 para 6 da manhã, para vir na cidade industrial. E um dia eu desci na Avenida Amazonas, passando perto do antigo Cine Amazonas, para descer para cruzar a Amazonas com o Silva Lobo. Sim. Só que não tinha o viaduto que tem hoje. Era avenida com avenida e sinal. Eu desci, no meio da descida, eu pisei no freio, não achei o freio. O carro passou direto e, pela graça de Deus, o sinal estava aberto. Eu estava tão embalado que eu parei quase que perto do Cefete, na entrada que vai lá pro Salgado Filho. Uhum. Aí deu uma tremedeira danada, eu falei, nossa senhora. Aí liguei para a escola falando que não tinha condição de dar aula. E aí comecei, né, a tentar transferência do Senai lá para o meu lado, mas não conseguia, porque lá, o meu lado lá era considerado, o centro da cidade era muito difícil você conseguir vaga. Então o que eu fiz? Já que eu não consegui transferir para lá, eu vendi o imóvel que eu tinha lá e vim para cá. Então eu comprei essa casa aqui, na rua tinha o vizinho, tinha umas 4 ou 5 casas só na rua, né? E aí vim trabalhar aqui, transferi minha escola da prefeitura para o Alberto Delpino, que era aqui no coração do Barreiro. Uhum. Da prefeitura eu fui para o Antônio Salles Barbosa e o Senai estava aqui perto, né? Então eu fiquei assim bem pertinho, foi tranquilo. No princípio a gente estranhou muito porque a nossa família, tanto a minha como de 10 familiares, eram tudo de lá. E nós íamos para cá 60 quilômetros de distância, mas aos poucos a gente foi acostumando, foi adaptando, os meninos foram crescendo e foram chegando outros parentes para lá de cá também, e aí foi tranquilo. Bom, vamos aproveitar então essa parte aqui. Você tocou no assunto muito interessante. Então a gente passou daquela fase da infância do Torquato e tal, aprendemos aqui, a gente viu como é que foi o seu desenrolar de algumas atividades que você fez inicialmente na paróquia São Paulo da Cruz, mas vamos voltar um pouquinho, já que a gente está falando sobre família. E a Deia? Como é que foi que de repente o Torquato encontrou a Deia? Foi uma coisa do acaso? Já era essa questão de professor mesmo? Você já era professor, ela era professora? Conta pra gente um pouquinho disso aí. Pode contar, Torquato? Claro, foi por acaso mesmo. Sério? Porque quando eu era rapazinho, e eu morava lá no Paraíso, e eu estudava no presídio de mulheres ali no Horto, né? Perto da Via Expressa tem um presídio de mulheres. À noite tinha uma escola lá, e lá eu fiz amizades, né, com os rapazes que moravam ali na Pompeia. E a gente era rapazinho, final de semana a gente ia para as festinhas, e mesmo na época normal, quando era época de prova, eu ia para casa dos meus colegas para poder estudar lá. E ficava às vezes até 2, 3 horas da manhã estudando para depois ir para casa. Aí, tá vendo? Só fazendo uma pausa aqui rapidinho. Para você que tem o Google na ponta da sua mão, antigamente não era assim não, né, Torquato? Não. A gente ia para casa dos outros, da biblioteca de escola, né? Mas prossiga. Eu andava da escola até na casa dos colegas, dava mais ou menos 1,5 km. E da casa deles, na minha casa, dava mais um outro 1,5 km. Então, quando eu ia para casa, né, eu ia cantando pela madrugada fora, as músicas do Aguinaldo Timóteo, G.R. Adriane, da Jovem Guarda daquela época, eu cantava aquelas músicas todas, né? Ia cantando para a rua fora. Eu chegava em casa por volta de, às vezes, 1h da manhã, quando ficava estudando até mais tarde, 2 horas da manhã, e chegava cantando, e aqui ia jantar e tomar banho no dia cedo para poder trabalhar. E do trabalho eu pegava o trólebus, tinha um trólebus que eu pegava, descia lá na porta da escola, né? E era assim que foi o trajeto. Então eu tinha 3 amigos, que era Humberto, o irmão dele, o Wilson, e José Antonino, que a gente chamava de Tonino. Humberto e o Wilson trabalhavam no posto de gasolina, posto Veracruz. E o Tonino, ele trabalhava de assessorista no Hospital das Clínicas. E eu trabalhava de trocador de ônibus, acho que trocador de ônibus. Mais tarde eu vim trabalhar
no posto de gasolina junto com esses dois amigos. E nós fizemos tanta amizade que era igual irmãos. E quando casou, um foi padrinho de casamento do outro, um batizou o menino do outro. E foi na casa desse Humberto, esse meu amigo, que teve um aniversário. Ideia foi, das irmãs dela foi nesse aniversário. Foi em outubro, início de outubro. E mais uns dias depois, teve um outro aniversário também da família desses meus amigos. Ideia foi, nós começamos a namorar. Como a família dele era muito rígida, né, nós não podíamos namorar naquela época. Então a gente namorava escondido, né? Encontrava uma vez por semana na porta da igreja da Pompeia, né? Então depois da missa eu descia até lá no portão e ficava lá. Daí a pouco ele entrava e eu ia para casa dos colegas, né? E quando tinha festa, alguma coisa assim, eu ia para casa dos meus colegas, a gente trocava de roupa lá. Então, primeiro eu ia namorar, né? Saía da casa da namorada cedo, não podia ficar muito tarde, saía mais ou menos 9 horas, ia para casa dos colegas, vestia roupa, porque a gente ia de terninho, porque as festas que a gente ia era de penetra, né? A gente olhava lá na igreja, se tivesse tapete e flores na igreja, podia ir que a festa era boa. Então a gente chegava já de terninho, etc e tal, pegava o final lá do casamento, e o pessoal entrando nos carros, etc e tal, a gente costumava pegar carona nos carros e ia para a festa. E como a gente era um penestra chique, a gente chegava lá, ajudava a servir, né? Geralmente tinha chopp. Pelo menos vocês eram gente boa, né, Torquato? Só, boníssimas. Então, todo casamento tinha um pratinho com arroz, tipo arroz grega, pernil, né? Uma farofinha e tinha chopp, aquela coisa toda. E a gente chegava lá, etc e tal, ajudava a servir, aquela coisa toda. E na época o barril de chopp era aquelas barricas de madeira e que a máquina para tirar o chopp era toda desengostada, costumava, não encaixava direito. E eu me especializei em encaixar a máquina no chopp. Então o pessoal ficava lá naquela sofrimento todo e falava, pô, posso ajudar? Posso. Então eu chegava lá com um minuto, eu encaixava aquele trem lá, era problema tranquilo. Fazia o sucesso na festa. Ficava ali tranquilamente. Deixa esse rapaz aqui, que ele é bom. Né? Quando dava mais ou menos meia-noite, tinha a famosa valsa da meia-noite. Aí a maioria dos convidados ia embora. Normalmente ficavam as famílias, os vizinhos ali. E a gente continuava lá, porque eu sempre deixava assim, o último pernil, o último barril de chopp, para poder, né? Como as pessoas ficavam no final da festa. A gente comia, bebia, ajudava e depois ia para casa. Então, a juventude. Então, com esses amigos, numa festa na casa da avó deles, é que eu fiquei conhecendo Deia e namoramos 10 anos. 10 anos? 10 Olha anos. só, enrolou Porque- a moça 10 anos, Torquato. Porque depois de 3 anos, mais ou menos escondido, que eu entrei na casa dela. E o pai falou comigo assim, ó, aqui não tem tacho para cozinhar macaco. Eu queria saber das suas intenções. Então eu disse, as minhas intenções são as melhores possíveis. Mas eu sou de uma família pobre, simples, humilde, a gente mora, né? Da Pompeia, quase que via na casa onde eu morava. Lá no Paraíso, meus pais não tem como me ajudar nem nada. Então eu pretendo casar quando formar na faculdade. Né? Aí o senhor falou assim, mas quando formar na faculdade? Aí eu estava fazendo ainda, ia fazer o segundo grau. Falei, pois é, mas é a maneira que eu tenho, sabe? Mas eu cumpri a promessa. Eu formei em abril e casei em julho. Né? Esses dias atrás, dia 19 de julho, fez 49 anos de casado. Eita! Entendeu? Então eu cumpri a promessa. 49 anos de casado, mais 10 enrolando, quer dizer, mais 10 Mas 10 enrolando a preparando. moça. É. Vou fazer 60 anos de conhecimento. Gente, que top, viu? Muito bacana. Então, gente, olha só que coisa maravilhosa, né? Então, de repente, Torquato conhece a Deia, tem ali o seu momento, 10 anos depois de realmente já ter terminado toda a preparação e tal. Aí, Torquato casa com a Deia e um tempo depois vem o primeiro menino, ou menina, né? Então, hoje, Torquato, você tem quantos filhos e como que foi essa questão de repente, você se pega e vira e fala assim, poxa, agora eu virei pai. Mudou alguma coisa? Continua o mesmo sentimento? Como é que foi essa mistura de emoção? Dá pra você contar pra gente? Com certeza. E os filhotes são todos planejados. Porque professor, ele tem férias em janeiro e em julho.
Então, a gente olhava no calendário Já qual que entendi. era a melhor época de engravidar para poder emendar a licença de gestação com férias, Mentira. para que ela tivesse mais tempo para poder cuidar da criança. Sério? Então foram todos com exceção do último. né? Sempre então o último é o Ops. Ops. Então, o Eduardo foi o primeiro, né? No ano seguinte foi o Léo, tanto que o Eduardo foi dia 1º de setembro, no outro ano, dia 3 de setembro, foi o Léo, e no outro ano, em fevereiro, foi Kelly. Aí nós tínhamos os 3 filhos. Aí deu uma parada. E quando teve uma época que eu quis fazer vasectomia, que a gente ia parar nos 3 filhos. Então, Deia falou assim, olha, quem sabe a gente tenta, né? Mais uma vez, que se vier uma menina, aí vai formar 2 casais, né? Então, parece que passou 5 anos, mais ou menos. Eu acho que a diferença do Gustavo para a Kelly é mais ou menos isso. Aí, fomos nós, né? Olhar lá no calendário para ver qual que era a melhor época. Exatamente era a semana. Era aquela semana que era a melhor época. Aí, nós aproveitamos e ela ficou grávida. Quando fez o primeiro ultrassom, o médico falou assim, vai ser uma menina. Aí foi aquela festa, não, vai ser uma menina. E aí de cara eles já arrumaram até nome para a menina, vai ser a Jaqueline, entendeu? E foi aquela festa toda. Mas passou no segundo ultrassom, aí já viu que era o menino, né? Já estava o documento lá bem grande da vista, então era menino. Aí os meninos, que raiva, não vai ser menino, etc. Aí veio o Gustavo. O Gustavo é excelente, é o mesmo estilo do Eduardo, sabe? É o primeiro e o último. Parece que os dois têm a mesma genética, sabe? Pra quem conhece realmente sabe que essa parte é verdade. Então, tanto é que o Eduardo tinha um carinho com o Gustavo, que até pouco tempo, no aniversário do Gustavo, o Eduardo levava ele no shopping para tomar sorvete, para comprar presente para ele. Que bonitinho. Entendeu? Então, Gustavo também é outra maravilha de filho, né? Então, foi desse jeito. Torquato. Então, de repente, Torquato se viu pai. Pela primeira vez ali. Qual foi o sentimento ali, quando de repente a Deia virou e falou assim, estamos grávidos? Mudou alguma coisa? Muito. Foi uma emoção muito grande. Nessa época eu já trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Por que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite? Porque antes eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E professor, o salário dele não é muito, é pouco, é pequeno. E para você querer criar uma família em melhores condições, de ter um plano de saúde, de ter uma coisa melhor, você tem que trabalhar de 3 horários, sabe? A maioria das mulheres professoras trabalham de 2 horários. E tem, quando o marido está desempregado, ele fica em casa tomando conta dos filhos e ela trabalha de 3 horários, para poder ter uma condição melhor, de ter uma casa, de ter um carro, um plano de saúde, essa coisa. Então, foi uma responsabilidade muito grande, né? Da gente ver aquela cópia, ali, né? Aquele serzinho, aquela cópia da gente, que tudo que ele aprender de bom e de ruim, a maioria das coisas vai ser com a gente. Que a gente vai ter essa oportunidade de oferecer Jesus, de oferecer Deus para ele, uma formação cristã para ele. Então é uma preocupação muito grande, sabe? E não só disso, de também dar os bons exemplos que nós recebemos de nossos pais, de passar por eles, sabe? E graças a Deus nós tivemos essa oportunidade de fazer isso. Aproveitando então que a gente está falando sobre família aqui e tal, a emoção de ser pai foi grande, mas me conta uma coisa aqui. De repente, Torquato, continuando essa sequência, essa linha de família, de repente Torquato descobre que vai ser avô. Como que é essa questão de você saber que você vai ser pai 2 vezes? Filhotinho dos meus filhotinhos. Nossa Senhora! É filhotinho dos meus filhotes. Você entendeu? Então é maravilhoso, maravilhoso. Sabe? Você é aquele avô coruja? Você é aquele avô mais despachado? Não, sabe? Eu sou assim carinhoso com os netinhos e eles comigo, sabe? Eles comigo. Tanto é que eles foram acostumados a eu abraçá-los e beijá-los e eles me abraçar e beijar. Então, em qualquer lugar que eu tiver, bença pai, bença avô, bença... Tem aquele carinho, aquela coisa com a gente, sabe? E Eduardo, a Maria e as meninas são mais agarrados com a gente ainda, sabe?
porque a gente tem contato mais permanente com eles, sabe? Então, são mais legais, é uma felicidade. E o de Kelly, que é o João Eduardo, ele foi uma homenagem que ela fez para mim, ele chama João Eduardo Amaral Torquato. Então, metade do nome do pai e metade do nome do avô. Entendeu? E ele fica aqui em casa porque ela trabalhava, né, o dia inteiro, então ele ficava aqui em casa de manhã e ia para aula à tarde. Quando ela voltava para pegá-lo, já era 7 horas da noite. Agora ele vai para aula de manhã, que ela já leva direto. E de tarde ele vem para cá e ela pega de 7 horas da noite. Bate aquele sentimento de falta na parte da manhã? Uai, a gente sente, final de semana a gente já sente falta. Entendeu? Sente falta deles. Por quê? Aquele aconchego, sim, né? Que eles têm com a gente, que a gente tem com eles. Sinto falta demais da coisa. E eu viro, né? Eu chamo Eduardo de filhote e as meninas de boneca. Ei, minhas bonecas! E eles têm assim um carinho tão grande com a gente que dá até ciúme dos outros. Entendeu? Do carinho, do amor, da afeição que eles têm com a gente. Mas é verdade, quem conhece o Torquato sabe desse lado aconchegante que o Torquato tem. Quem conhece ele mais profundamente, né? Quem tem essa parte mais achegada com ele, a gente chega, eu cheguei aqui hoje, eu dei um abraço e um beijo no Torquato. Então assim, né, muita gente às vezes acha naquilo, quando não conhece, né, Torquato, acha estranho no meio da rua, mas isso é o Torquato. Normal. É o Torquato. Inclusive, deixa eu contar uma história para vocês. Eu costumo chamar, assim, na brincadeira, os filhos, ó, filhotinho, eu sou o papaizinho, viadinho. Então um chamou de viadinho para lá, viadinho para cá, e fica aquela viadada toda. E um dia eu fui comprar o carro e queria que o Léo olhasse o carro para mim. Aí telefonei para ele, ó, filhotinho, viadinho, vou levar o carro aí para você vir. Tá bom, pai, pode trazer. Aí o moço que estava me vendendo o carro pagou um pau. Mas que absurdo uma coisa dessa. Você está levando maldição para sua família, chamando seu filho de viadinho. Onde já se viu uma coisa dessa? Mas me deu uma lição de moral, mas daquela, sabe? Eu fiquei calado, não falei nada não. Quando eu cheguei lá na firma do Léo, chega aquele rapaz de 2 metros de altura. Bença, pai! Me deu aquele abraço. O moço começou a chorar. O moço começou a chorar e falou assim, eu nunca ganhei um abraço assim de meu filho. Eu falei assim, passa chamando de viadinho. Resposta que eu tive. Porque é a maneira carinhosa. Inclusive, deixa eu te contar, quando nós fizemos 25 anos de casamento, o pai Caetano se levou uma missa maravilhosa para nós, aí virou para os filhos, alguém tem alguma coisa para falar? Aí vira um deles assim, eu quero desejar muita paz, muito amor e muita felicidade para o meu pai viadinho. Então ficou um viadinho consagrado na paróquia. Então é uma maneira respeitosa que a gente tem de tratar, sabe? Aí eu, depois, conversando com o moço, eu disse, olha, eu não sei qual que é a sua relação com seus filhos, com sua família, sabe? Mas cria um ambiente adequado, sabe? Porque meus filhos me tratam assim, porque eu trato eles assim. Entendeu? Não, e isso é muito bacana. Realmente, quem conhece toda a família do Torquato, a gente sabe, né? É uma família, um ambiente muito saudável, um ambiente muito legal, sabe? É muito legal mesmo. E por isso que eu tô aqui, emocionado hoje de estar aqui junto com você, Torquato. Nossa, queria até agradecer a Pascom aqui nesse momento, por ter me dado um presente desse aqui. Isso aqui pra mim é um presente estar aqui nesse momento. E outra coisa, os amigos dos nossos filhos são nossos filhos. Entendeu? A gente trata os amigos dos nossos filhos como nossos filhos. Sim. Seja Quantos dos conselhos... meninos, seja de Kelly, sabe? Não, pois porque é. a gente sabe o seguinte, que não é a gente sozinho que educa os filhos da gente. E que os colegas, as namoradas, têm uma influência muito grande. Sim. Então, toda a vida nós tratamos os colegas, as namoradas, os namorados na palma da mão, como se fossem nossos filhos. Então, gente, enquanto pai, não se arrependa de ter esse tipo de dinâmica com os seus filhos, sabe? É muito bom essa questão, é muito bom mesmo. Gente, então estamos aqui nessa entrevista fantástica com o nosso querido professor Torquato. Eu queria que o meu filhotinho sentasse aqui perto de mim, né? Tipo, ele dá um abraço e um beijo neles. Esse é um dos filhotinhos queridos, meu filhotinho Eduardo. Então, para você que não sabia, que não conhecia, que ainda não tinha visto, que acha que é quase impossível, o Torquato e seu filho mais velho, o Eduardo. Paróquia Jesus Cristo Libertador. Eita, é nóis.
Bom, gente, isso não tava nada disso aqui, estava planejado, né? Mas vamos aproveitar aqui então esse momento família. Cara, tem alguma coisa que você queira estar falando? Aproveitando que a gente está falando de família e tal, com relação ao Torquato, com relação à criação. Você foi um camarada que cresceu apanhando, Eduardo, de vez em quando? Tinha alguma varinha, ficava escondido, voava alguma coisa, acorreada? Esse é o momento! É agora, né? Agora é a hora. Foi um pouquinho só, né? Porque a gente também não era muito santo, né? Então a casa com 4, você já viu, né? Atentado. De vez em quando eu vi um chinelo bumerangue, né? Quem é filho sabe, o chinelo do pai ele faz a curva, né? Ele te cata lá na cozinha, joga na sala, pega na cozinha, né? Mas o pai sempre foi uma pessoa muito amorosa, carinhosa. Igual ele falou, trabalhava muito, coitado. Então a gente só encontrava com ele 10 horas da noite. Então assim, aos final de semana a gente sempre estava junto. Então a gente procurava sempre aproveitar ao máximo, né? E hoje, né? Depois a gente tá casado, com filho, a gente está muito mais próximo. Então a gente sempre tenta estar aqui com ele, eles vão lá para casa e a gente sai, passeia e conversa. E assim, cada vez que a gente se encontra, parece que tem 10 anos que a gente não se vê, porque ri, descontrai a família inteira. Então, assim, graças a Deus, aproveitando a oportunidade, né, René? Muito obrigado. Agradecer ao paizinho viadinho aqui. Gente boa. Ó, e ele é careca, assim, porque uma vez eu quebrei um teclado na cabeça dele. E aí, aí a tecla entrou pra dentro, ficou lá dentro. Então, aproveitar e agradecer, né? Meu pai por todo o conhecimento, por toda a inspiração. E, né? E você que ainda tem seus pais, e às vezes você não conversa com seus pais, tem alguma rixa, algum problema, não perde tempo não, né? A vida passa muito rápido, então a gente precisa se arrepender, pedir desculpa, ser perdoado e aceitar as desculpas dos outros também, né? Porque família a gente tem uma só, se você deixar passar, né? Depois que eles se forem não tem mais o que fazer, então aproveite sua família, né? Então, voltando aqui, agradecer meu pai por todos os anos de cumplicidade, conhecimento, de aprendizado, eu acho que é o mais importante. Então eu tava no cantinho ali, escutando, porque assim, todo momento a gente, eu particularmente, né, faço questão de estar ouvindo o que ele fala e assimilando, né, que é uma pessoa que tem muito conhecimento. Então é isso. Um abraço aí, obrigado, valeu. Vamos continuar aí então. Valeu. Obrigado, DJ. Valeu, Didinho. Bom, gente, então você tá aí acompanhando, né? Tá vendo aí como que é a família maravilhosa do Torquato. Daqui a pouco nós temos surpresinha pra você, viu, Torquato? Não vai adiantar nada não, mas daqui a pouco nós temos surpresinha pra você. água pra mim, então. Bom, gente, voltando aqui então, Torquato, você tinha comentado aí com relação à parte de igreja, né? A gente já tinha falado aqui, falamos um pouco com relação à sua família, maravilhosa por sinal. Você tinha comentado com relação à igreja que nos primeiros momentos vocês participaram da paróquia São Paulo da Cruz, né? A paróquia Jesus Cristo Libertador, ela nasceu ali no ano de 1982 e tal, e assim, a gente sabe que vocês atuaram por muito tempo realmente aqui dentro da paróquia Jesus Cristo Libertador. Então, conta pra gente como é que foi o começo seus aqui dentro da paróquia. Vocês chegaram a trabalhar aqui, igual você já tinha comentado, com a parte da pastoral dos casais, né? Do encontro de casais e tal. Chegaram a implementar aqui também um movimento de casais aqui no bairro Tirol, né? Um movimento que ficou por muito tempo, agora a gente está transformando o movimento de casais na pastoral familiar, mas durante muito tempo perdurou o movimento de casais reunidos com Cristo aqui na paróquia Jesus Cristo Libertador. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa trajetória sua aqui dentro da paróquia, né? Que o Torquato começou junto com a Deia, quando mais ou menos? Na década de 80 mesmo? Em 82, foi em 1982 eu acho. E nós começamos como ministros e começamos, né, com a arrumação da igreja, preparação, né, do altar, aquelas coisas todas. E a gente olhava para frente lá como é que ia ser os próximos evangelhos, para poder fazer um evangelho mais interativo, sabe? Então a gente tinha essa preocupação de arrumar a igreja, de preparar tudo. Também eu converso com os passarinhos. São meus amigos aqui lá da igreja, viu, passarinho? Se vocês quiserem beber água ali, a fonte está ligada ali para vocês. Então, essa coisa toda. E sempre a gente procurava assim inovar, a Deia estudava muito, pesquisava muito, fazia cursos na PUC, em todos os lugares, ela preparava muito, não só para si, mas para poder também dar os cursos na igreja e ir preparando as pessoas que trabalhavam com a gente e que não tinham essa oportunidade.
E na igreja, igual eu te falei, a gente tem que ter dedicação, tem que ter horário, disciplina para poder fazer as coisas. Não pode ser assim, a hora que eu tiver folga que eu vou. Não, porque as atividades da igreja, elas não podem parar e esperar você ter folga. Então, com isso, você às vezes perde um domingo, um dia santo, um feriado. Toda vez quando o pessoal está muito mais folgado, é onde você mais trabalha. Porque as atividades da igreja são mais eloquentes, aquela coisa toda. E a gente tinha preocupação de preparar uma coisa que aproximasse mais o pessoal da igreja. E tanto é que o pessoal ficou mal acostumado, porque cada coisa que tinha, eles já ficavam pensando, será qual vai ser a novidade? O que eles vão preparar, sabe? E a nossa igreja era matriz, era considerada matriz, então as principais celebrações tudo vinha para cá, né? Igual eu te falei, eu, Cleusa, Mauri, a gente ficava lá quebrando cabeça, bolando as coisas. O senhor Nilson, que faleceu, ajudou muita gente. A Branca também ajudava muita gente. E o Dorinha, e outras pessoas mais que eu não estou lembrando assim de momento. Então, eles ajudavam, mas eles só iam quando o horário que eles podiam. E a gente, né, chegava 3 horas antes e saía 3 horas depois. Foi até interessante essa parte aí, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes da gente começar, e o Torquato estava falando exatamente disso. Quando a gente chega, às vezes a celebração está maravilhosa, aquela montoeira de balão, ou a igreja toda ornamentada e tal, a gente não para pensar que teve alguém que montou tudo aquilo. A gente chega, fica lá durante o período da celebração, né, Torquato, ali às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas quando a missa é festiva, e depois a gente volta para casa da gente. Agora, a gente não imagina que tem um tempo para preparação e depois tem um tempo para desmontar, não é verdade? Então, e os efeitos especiais que a gente bolava, principalmente na ressurreição. Sim. Cada ano era uma coisa diferente, sabe? Aí a gente fechava a igreja para acabar de arrumar as coisas, o pessoal ficava passando lá fora querendo entrar para ver, e a gente naquela correria lá para poder montar as coisas. E tem uma curiosidade, um evangelho que teve, que foi a tentação no deserto, né? Aquele evangelho que Jesus está lá no monte e orando, que está aproximando, né, a época lá em que ele vai passar por aquele processo de crucificação, aquela coisa toda. E ele é tentado, né? Ofereceram pão para ele, porque estava jejuando. E ele falou que, aliás, a tentação falou para ele assim, faça com que essas pedras se transformem em pão, né? Pule daqui abaixo, porque os anjos que receberam nas mãos, esse evangelho. Aí, nós chegamos lá na igreja mexendo com as coisas, e não sei se foi Cleusa ou Deia, na hora elas tiveram uma ideia assim, vou encenar essa coisa, irmão. Aí fomos lá pra dentro, lá com meia hora, eles pegaram meu cabelo assim, levantaram, fizeram umas trouxinhas assim, como se fosse um chifrinho, colocaram aqui assim com durex, me deram uma roupa vermelha, aquela coisa toda, sabe? Aí foi feita a leitura do evangelho, aí ia começar a encenação. E nessa época, na nossa igreja, a gente entrava numa porta, conseguia passar por trás do altar e caía na outra. Aí quando estava todo mundo lá assim concentrado, né? Eu apareço assim, vestido de capeta, aquela coisa toda. Sabe? O pessoal, até o próprio padre Caetano assustou, né? Se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Se tu és o filho de Deus, que pule dessas alturas, que terão os anjos para poder te receber. Se tu és o filho de Deus, possa ser meus pés e te darei toda essa... Gente, mas foi uma coisa sensacional. E foi bolado assim na hora. Você entendeu? Então a gente tinha esses encantos, assim, vamos dizer, para poder... que os paroquianos ficavam esperando esse tipo de coisa. Sim. E isso dava uma responsabilidade na gente. Porque cada coisa que passava, a gente ficava mais preso para poder bolar essas coisas. E isso, às vezes, a gente tinha que ter muita disponibilidade para fazer isso. E onde que as pessoas às vezes falavam assim, quando vocês precisarem de alguma coisa, pede que a gente vai. Mas quando a gente pedia, hoje eu não posso. Hoje é exatamente hoje que tem um casamento para ir. Exatamente hoje, você entendeu? E nunca, mas a gente é os efetivos, sabe? Eu, Cleusa, Deia, Mauri, e Sonilson e às vezes a Branca. A gente era o mais efetivo para as coisas. Então, e com isso nós ficamos lá uns 30 e tantos anos. E outra coisa, gente, as coisas para dar certo, os líderes comunitários, os líderes da igreja, têm que estar em sintonia com o padre. E o padre Caetano tinha uma confiança tão grande na gente, sabe, que sabia que a gente ia fazer as coisas dentro daquela, né,
que era esperado dentro do espírito cristão, aquela coisa. Então ele tinha confiança da gente fazer as coisas. E sempre que ia ter alguma novidade, a gente às vezes trocava ideia com ele, você entendeu? E se ele desse uma sugestão diferente, a gente não achava ruim não, a gente acatava as ideias dele. Então isso foi uma das boas coisas que a nossa comunidade evoluiu muito. Porque a gente não tinha nenhum problema com o padre nem ele com a gente, sabe? E às vezes em outras comunidades que às vezes ele colocava alguma ideia que o pessoal não aceitava, entendeu? Então dava algum tipo de insatisfação. Mas na nossa não, era harmonia 100%. Que bom. Gente, então estamos aqui, né, para você que aí, para você que não conhecia tanto assim a intimidade do Torquato, a gente já falou um pouco aqui da questão da família, agora a gente vendo aí a questão da igreja, né, a gente vê realmente essa questão de como que ele sempre se dedicou para tudo, e se dedicou 100%, né, para quem conhece o Torquato sabe da dedicação dele, a dedicação integral. Então eu nunca vi alguma coisa que ele tivesse feito que alguém pudesse reclamar. Ele nunca fez alguma coisa pelas metades. Então você que está aí, você que quer fazer alguma coisa, né, independente do que seja, se é para a família, se é para a igreja, se é no seu trabalho, dedique-se, faça o 100%, faça o seu melhor, porque depois a satisfação é garantida, né? Com certeza. Ideia que era do cérebro, sabe? E ela tinha assim uma visão completa. Vamos dizer, uma cerimônia de Semana Santa, que você vê que é grande, né? Começa lá atrás com o lava-pé, ela já tinha assim, tudo prontinho na cabeça, tudo que ia fazer, tudo direitinho. O que era para poder ela delegar para outras pessoas, já mostrava para fazer assim, nessa hora, já deixava tudo prontinho, tudo esquematizado, sabe? E quando era assim, em outras igrejas da paróquia, que o pessoal também tinha confiança nela e tudo, pedia ajuda, ela já deixava tudo esquematizadinho, entendeu? Então não só para a nossa igreja, mas para a paróquia inteira, ela tinha essa dedicação, sabe? Inclusive, igual eu falei, nos cursos bíblicos que ela fazia, essa coisa toda, sabe? Ela e Cleusa tinham essa capacidade, sabe? Eu era aquela pessoa assim que eu atendia de imediato. Qualquer coisa que me pedia, na mesma hora eu saía. Às vezes eu estava numa reunião, eles estavam discutindo alguma coisa, que você estava falando, e na reunião surgia que tinha que fazer alguma coisa, de vez em quando eu sumia. Passava um pouquinho e eu chegava lá com aquilo que eu estava falando, que era, entendeu? E qualquer pessoa que pedia, imediatamente eu fazia. Tá? Então a minha parte era até mais fácil, porque eu estava sempre agradando as pessoas, você entendeu? E em alguns momentos, né, que às vezes precisavam delas, às vezes, em questão às vezes de vestimenta, que era muito recomendado quem estivesse lá na frente da igreja, não fosse com blusa de alcinha, fosse mais discreto, essa coisa toda, e que nas leituras festivas, que eles procurassem assim, alguém que tivesse uma dicção melhor, né? Que o pessoal tivesse um melhor entendimento dessa coisa toda. Então, na hora de conversar com as pessoas sobre isso, às vezes aquela pessoa não tinha assim, o dom para aquilo, mas queria participar. Então, às vezes, você falar com a pessoa que não dava para fazer aquilo, mas podia fazer outro, costumava surgir algum ressentimento. Mas isso surgia entre elas que estavam nessa coordenação. Comigo nunca teve problema, porque era outro aspecto, entendeu? Então, nessa parte eu levava vantagem. Se alguém ficasse insatisfeito, coitado, elas que fiquei. O Torquato é gente boa. O Torquato é gente boa. Elas que são donas da igreja. Você entendeu? Então era assim. Mas eu acho que 99%, sabe? Deu tudo certo, tudo beleza. Se fosse para começar de novo, eu gostaria de começar de novo em outro lugar. Se a gente mudasse, por exemplo, para um outro lugar, uma outra comunidade, igual a gente tem sítios lá em Vianópolis, próximo de Betim, a gente vai muito à missa lá. Sabe? Vai muito à missa lá. Se fosse uma coisa que a gente morasse lá, eu tinha vontade, sabe, de desenvolver um trabalho naquela comunidade. E por que logo que nós saímos das atividades aqui da paróquia, eu não quis participar? Porque a tendência da gente é dar palpite nas coisas que os outros estão fazendo. Você entendeu? E às vezes a gente teria assim, até uma ideia melhor do que a deles, mas já que eles que estão fazendo e não pediram ajuda, então eu não dou palpite. Quando nós passamos o bastão, eu falei com eles, me coloquei à disposição, falei, porque vocês precisarem, por quaisquer esclarecimento que vocês precisarem, tá aí as ordens. E eu filmava todas as atividades da igreja. Quando eu não estava participando direto lá, eu estava com a filmadora. Quem não lembra? Todas as atividades da igreja. Inclusive gerou mais de umas 30 fitas. E quando eu saí da igreja,
eu chamei lá, não sei com quem que eu conversei lá na secretaria, mostrei para elas, ó, tem essas fitas aqui da igreja, solenidade, todas as solenidades, casamento, todas as coisas importantes, não só da igreja como da paróquia, sabe? E é sistema daquele videocassete antigo. Sim. Talvez fosse interessante passar aquilo para DVD, tá? Consegue. E até emprestar para as pessoas que eles pudessem ver. Então, desde a São Geraldo antiga, quando era tudo de madeira lá atrás do altar, aquela coisa toda, os bancos antigos, eu acho que nem tinha forro, era direto no teto, tudo isso eu tinha essas coisas, deixei lá para eles, sabe? O pessoal, teve umas que eu transformei em DVD para mim, igual principalmente dos aniversários de Caetano, essa coisa toda, sabe? Então tem lá da época que teve o COME lá. O COME lá foi o Congresso Latino Missionário Latino-Americano. Latino-Americano. Pra você ter uma ideia, o Amaury, ele fez curso de espanhol para poder receber as pessoas que da nossa paróquia receberam as pessoas. Isso foi em que vieram, 1994, pois é, meu Deus do céu, que você me fez vieram voltar no dos passado outros agora. países para o COME, né? Entendeu? E várias pessoas da paróquia receberam famílias para poder no COME, né? Sim. E o Amaury conversava com eles na linguagem Você deles. habla em espanhol também ou não? Não, Não habla em espanhol? não hablar. Então, eu fiz uma música, e o Amaury fez a versão dela para o espanhol. Muito, muito, muito legal, muito bonita, sabe? Mas foi um dos momentos chiques. E combinou que com o Cômila, os padres de Aparecida vieram fazer uma semana aqui com a gente, você entendeu? Também emendando lá no Cômila. Também foram bem recebidos, aquela coisa. Não, mas foi maravilhoso, maravilhoso, sabe? Não, esse ano. E aí é um isso ano tem que- tudo gravado nas fitas que tem na igreja. Não sei se levou lá para a secretaria do São Francisco ou se ainda está no São Geraldo ainda, sabe? Acervo pessoal dividido É. com a paróquia. Muito obrigado, Torquato, por isso aí. Gente, realmente, a gente que já tem mais tempo de caminhada dentro da paróquia Jesus Cristo Libertador, eu me lembro do Torquato fazendo várias filmagens dentro Via da paróquia. Sacra, Oh, aquelas via Sacra, toda a gente filmando aquelas a coisas. câmera Panasonic. Panasonic, Ah, profissional. Ué. Eu ainda tenho ela até hoje. Poxa, Só sério? que, ela funciona, eu acho que 90%, alguma coisinha, ainda tem aquela câmera até hoje. Puxa vida. Sim. Antes o Geraldo Ferreira também fazia as filmagens, Uhum. entendeu? Depois parou de fazer as filmagens. Gente, mas que bacana, olha só, é a viagem ao túnel do tempo. É por isso que você que está aí vendo mais uma entrevista do Caminhando Com, você vai pegando aí como que começou a paróquia Jesus Cristo Libertador. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então são várias coisas que realmente, se a gente for pegando aqui um pouquinho da entrevista de um com um pouquinho da entrevista de outro, vai formando aí essa paróquia que começou em 1982 e a gente está aí já há mais de 40 anos aí de caminhada dentro da paróquia. Então, mais uma vez, Torquato, muito obrigado aí por compartilhar isso com a gente. O Dom Serafim, todo ano, ele vinha fazer a procissão de encontro. Terça-feira. Né? Ele vinha fazer a procissão de encontro. E aí um dia o Caetano falou assim, olha, a gente precisava fazer uma homenagem para o Dom Serafim, porque ele fez 70 anos, então ele está como se fosse aposentando. Aí ele falou comigo assim, aquele negócio, eu fiquei assim emocionado, sabe? Aí peguei um papel lá, fiz uma música para o Dom Serafim, entendeu? Eu não lembro dela inteira não, mas vou cantar uma parte dela que eu lembro. A luz desceu do céu, tão de repente, iluminou a vida de um jovem. Acho que de repente, Serafim conduz o povo para mim, Serafim conduz o povo para mim. Serafim então entrou para o seminário para atender aos apelos do Senhor. Tua missão não tinha dia nem horário, a todos atendia com amor. Serafim conduz o povo para mim. Serafim tornou-se bispo em Diamantina. Junto com o povo, com os padres, foi seguindo a sua sina. Ah, esqueci. Só sei que depois, aí eu já pensava assim, Dom Serafim conduz o povo para mim. Eu bobiei, eu devia ter pego essa música inteira. Eu fiz o Dom Serafim. Ele ficou tão emocionado que todo dia, às 3 horas da tarde, ele fazia a voz do palavra pastor, de Deus. né? Ele falou, gente, eu fui lá na paróquia Jesus Cristo Libertador, fizeram uma música para mim, olha, põe a música aí. Aí colocava a música lá de fundo, sabe? Aí eu fiz essa música para ele. Quando o Caetano fez aniversário também, eu fiz
uma música para o pai do Caetano, sabe? Falando sobre essa missão dele, né, na Terra. Então, tinha essas coisinhas que a gente fazia assim para comemorar os aniversários dele, essas festas, tudo era gravado, tinha as mensagens. Gente, eu vou aproveitar nesse momento. Eu tava guardando isso um pouco mais para frente, mas já aproveitando que você tocou isso aí, eu vou pegar um gancho nisso aí, Torquato. Seguinte, uma das partes que a gente tinha separado aqui para que a gente estivesse entrevistando e colocando um pouco dos seus conhecimentos que a gente viu durante todo esse tempo dentro da paróquia, é exatamente sobre essa parte de música e poesia. Quem conhece o Torquato sabe que o Torquato ele é praticamente um poeta, ele é praticamente um escritor. Quantas músicas, quantas poesias a gente já não viu, a gente já não escutou você recitando, né, declamando, né? Então, assim, Torquato, aproveitando essa parte aí, como que você descobriu o seu interesse em criar letra de música, em fazer poemas? Isso foi uma coisa, foi um toque, foi alguma coisa já de infância? Como é que foi que aconteceu isso? Era coisa de infância, sabe? Igual eu falei com vocês, que quando eu era rapazinho, eu saía da escola, passava na casa dos colegas, da casa dos colegas eu ia de madrugada para casa cantando para rua fora. E tinha uma família que morava no trajeto, falava assim: aí, medroso, você está cantando para poder espantar o medo, né? Aí passava lá, às vezes me davam água, conversavam 5 minutos e ia embora. Então toda a vida eu tive essa coisa toda. E quando eu estudava em Itaúna, eu chegava em casa, o ônibus saía de Itaúna 11 horas da noite. Quando eu chegava na Praça 7, até 5 para 1 da manhã, eu descia correndo ali, pegava um ônibus no Parque Municipal, dá 1 hora, chegava em casa às 2. Quando eu pedia dar 1, tinha que esperar o das 2, chegava em casa às 3. E nessa época de mexerica, esse negócio todo, estou olhando para essa mexeriqueira aqui, por isso que eu lembrei disso. Tinha uma laranjeira em cima da caixa d'água, próximo da caixa d'água. Aquele luar maravilhoso, aquelas laranjas lá. Eu sentava lá, descascava uma laranja e ficava chupando a para e começava a cantar. As músicas do Ronaldo, Roberto Carlos? Roberto Carlos, Aguinaldo Timóteo, Vanderlei Cardoso, essa coisa toda. E ficava cantando para a rua fora. E quando eu namorava, que eu saía da casa de ideia, né? Tinha que sair cedo, às vezes eu ficava lá no portão, porque o sogro falava que eu não podia ir no portão. Então eu ficava lá no portão cantando para ela. Ela ficava lá na beirada da porta e eu: se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isto é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Deixo o meu, guardo o meu amor nas mãos para te dar. E aí por diante. Eu ficava cantando para a rua fora. Mas eu sempre tive essa facilidade de escrever poesias. Torquato, um homem apaixonado. Eu tinha vontade de escrever música, mas de música eu não sabia as músicas. Tanto é que ideia me critica muito, fala assim: só as músicas são tudo igual, eu não sei música, eu faço a letra. Então eu passei a fazer muito... a melodia costuma ser igual. Isso chama paródia. Você pega uma música e joga uma melodia, faz paródia adoidado. E lembrando dessas paródias, deixa eu contar uma partezinha que nós fizemos, uma das últimas atividades que nós fizemos com o Caetano. Eu, Cleusa, Déio e Caetano. Nós fomos no presídio de Bicas, Sim. São Joaquim de Bicas. Um padre lá, amigo dele, resolveu para a gente fazer uma celebração lá dentro do presídio. Foi a coisa mais emocionante. Para começar, que a faixa de idade das pessoas presas era de 18 a 35 anos, mas raramente você via um mais velho, jovens, envolvidos principalmente com drogas, tráfico de drogas. Aí nós fomos. E lá, não podia entrar de bermuda, as mulheres principalmente tinham que entrar de roupa fechada, de coisa, porque os presos não podiam ficar, né, excitados nem nada, porque eles ficavam presos naquela coisa toda. Aí colocaram os presos no canto, nós entramos, montamos uma coisa, aí os presos chegaram para frente, trancaram tudo com cadeado, os caras tudo com metralhadora lá. E aí, uma das paródias que eu fiz foi lá para os presos e distribuir a letra para eles, para andar junto. Era emocionante. Deixa eu ver se eu lembro de uma. Não há gente ou não lugar pior
que na prisão. A gente fica amontoado que não nem bicho, tá um qual monte de lixo, esperando a liberdade. E a saudade bate forte no meu peito, que faz muito efeito, para de voltar para mim, para a liberdade. Não há, gente, ou não lugar pior que na prisão. Essa foi uma. Os caras cantavam assim de chorar. Porque acaba que Foram 4 músicas que eu fiz. Deixa eu ver se eu lembro a outra. acabava sendo uma reflexão também. Era uma reflexão. É na sola da bota, é na palma da mão, é na sola da bota, é na sola. Ter a minha tábua, eu vou sair dessa prisão. Você que fala de voltar para a família, de arrepender das coisas, sabe? Ô, gente, mas por que eu não peguei essas letras nessa música? Eu não imaginei que ia ser perguntado isso. Então nós fizemos essa celebração lá, foram 4 músicas que nós cantamos para eles, sabe? A hora que deu um intervalinho, eu vou correndo ali, dar uma olhada e ver se eu acho que aí eu canto para você. Então isso. Mas uma das primeiras coisas, quando eu namorava, essa história foi quando eu namorava, eu viajava muito, fazendo cobrança para uma firma, Rio, São Paulo, Brasília. Então eu andava de avião, andava de caminhão, andava de ônibus, essa coisa toda. E um dia eu peguei minha blusa, achei um bilhetinho que Deia colocou na blusa. Ah, que fofo. Falando que ela ficava assim triste porque eu viajava para todo lugar, que eu conhecia a praia, que eu conhecia os lugares bonitos e aquela coisa toda, e ela nunca tinha saído, né? Praticamente de casa, aquela coisa. E eu fiquei assim emocionado, e nesse momento eu estava passando de avião em cima do mar. Eu estava indo de Salvador para o Rio de Janeiro. Então eu peguei o guardanapo que eles deram lá no avião e comecei a escrever assim: entre as nuvens do céu imenso, em você ainda penso, e fico triste porque, nas alturas do universo, rimando, fazendo versos muito longe de você. Andando pelas estradas, em altas madrugadas, onde nada além de estradas consegue algo se ver, continuo minha viagem, formando em minha imagem do rostinho de você. Nas grandes cidades vejo toda a beleza que existe. Para mim tudo é tão triste e eu choro só porque todos felizes passando pelas praias namorando e eu só sem ter você. Mas o sol já vai sumindo, é a noite que já vem. Amanhã estarei sorrindo, abraçado com meu bem. Uma das poesias que eu escrevi para ela. Então eu sempre tive essa facilidade. E escrevi milhares de coisas. E quando a gente brigava também, eu escrevi umas impimentadas. Escrevi umas impimentadas. Então eu sempre tive essa facilidade, sabe? Na escola, então, nessas épocas de 7 de setembro, As comemorações. Tudo eu fazia música. Tudo eu fazia Dia música. do índio, tudo isso tinha música. Dia da bandeira. Tudo. Inclusive eu não só fazia as músicas, como eu vestido, pessoal. Um dia eu cheguei aqui em casa, brigou comigo, um absurdo. Você vem da escola vestido de índio, não sei o que mexeu. Eu falei, não, então eu vou te contar a história de. Eu saí vestido de índio porque eu estava apresentando um trabalho na escola. Aí me ligaram lá da tenda, que o Eduardo tinha um apartamento da tenda e tinha que assinar os contratos dos negócios lá e só tinha aquele prazo. Você não fez isso não, tá? Do jeito que eu fiz, eu peguei o ônibus, fui lá e cheguei o pessoal achando isso engraçado. Eu falei, mas por que vocês estão achando ruim? Aqui não é a tenda, não é a casa do índio, eu estou no lugar certo. Vocês deveriam também estar vestidos de índio. Não acredito. De verdade, né? Não só isso. Deixa eu te falar. Esse eu posso até mostrar para vocês. Na hora que do intervalo eu vou vestir lá e vou vir vestido caracterizado. Para vocês verem uma música que eu fiz sobre a dengue. Por quê? Ai, meu Deus. Deia teve dengue. Kelly teve dengue e os médicos não conheciam dengue, porque a gente tinha convênio médico, eles não conheciam dengue. E elas morrendo de dor, aquela coisa toda. Um dia o médico falou assim, eu não sei o que é isso não, procurando o posto de saúde perto da casa de vocês para ver o que é. Aí nós íamos no posto de saúde, aí ele falou assim, tá começando uma doençazinha do mosquito, da dengue, né? Mas não, eles tinham assim, um folhetim, só falando do Aedes aegypti, que era água parada, aquela coisa toda. O que eu fiz? Fiz uma música, nessa época, foi em 1900 e tanto também, no Alberto Delpino, estava no Alberto Delpino, fiz uma roupa de mosquito, toda arriscadinha, um bico de todo tamanho com asa,
Cuidado com a dengue, ela pode te pegar. Não deixa água parada, do mosquito não botar. A escola te ensina, só morre quem for teimoso. Se o vírus contamina, você vai ficar dengoso. Cuidado com a dengue, ela pode te pegar. Não deixa água parada, do mosquito não botar. Manchas vermelhas na pele, tá doendo, você tá mal. Se pintar hemorragia, vai correndo pro hospital. Cuidado com a dengue, ela pode te pegar. Aí fiz um panfleto, distribuí aqui no Tirol, no Barreiro todinho. Nós apresentamos na Rede Minas, vestido de esquitadeiro, a turma lá. Então, era tudo isso. As minhas aulas eram desse jeito, sabe? Nas minhas aulas, quase que todo o assunto meu tinha uma música que eu fiz para a escola. Então, toda a vida, assim, eu fiz as coisas tudo sério, mas eu gostava mesmo era dessas Você gostava era da bagunça. É, dessa bagunça, sabe? Ai, histórias de Torquato. Bom, gente, aproveitando então, né, já que a gente está praticamente emendando um momento no outro aqui, né? Então, eu queria aproveitar também, Torquato, você tocou num assunto muito interessante aí com relação a essa parte de música, de poemas e tal, das datas comemorativas de escola. Então, vamos pegar aqui agora a questão do Torquato professor. A gente, nesse momento, nós vamos aqui reativar algumas memórias do passado do Torquato com relação a essa parte dele na escola. Você disse de algumas passagens por escolas, geralmente era pro lado de cá, apesar de você morar lá pros lados lá do bairro Pompeia, Era Antônio Salles Barbosa, e Rodrigues Campos e Alberto Delpino. Até no Senai teve também, que foi uma das primeiras samba enredo que eu fiz, foi no Senai. Pois é. Então agora vamos ao seguinte, Torquato professor. Torquato, você, por ter dado aula em escola pública, em escola municipal, com certeza você fez um concurso da prefeitura, passou no concurso da prefeitura e dava aula no Senai também. Me parece que no Senai você chegou a ser até diretor também, não foi? Não, foi na escola do Estado que eu cheguei a ser vice-diretor e coordenador de turno Antônio Salles, que era semelhante a vice-diretor. Sim. Aí então, a sua trajetória enquanto professor, você chegou então a dar aulas para o Estado. Prefeitura e escola particular. Que legal. E como que era o Torquato professor? O Torquato dava aula de quê? Era ensino fundamental, ensino médio, era ensino profissionalizante no Senai? Né? Pois é, mas mesmo no Senai era fundamental. Sabe? Fundamental. Era matemática e ciências. A minha formação como professor, eu fiz um curso que chamava, um curso do Premem, que foi montado com os professores das escolas polivalentes. Que eles estavam construindo as escolas polivalentes e não tinha professor suficiente para poder dar aula nessas escolas. Então foi feito um vestibular unificado em 1972 no Mineirão, sabe? E os que fossem aprovados, eles iam ter um auxílio de mais ou menos meio salário mínimo, ou 3/4 salário mínimo, e era de manhã, de tarde e de noite, na UFMG, e a gente tinha lanche, e almoço e jantar, entendeu? E quando a gente já saía da escola, já saía empregado. Esse curso foi sensacional. Você tinha todo o material que você precisasse. Tudo que você precisasse estava ali à sua disposição. E antes eu comecei fazendo engenharia Itaúna, mas eu não fui bem sucedido, porque eu ia e voltava todo dia. Às vezes eu chegava em casa, igual eu falei, 3 horas da manhã, para levantar no outro dia cedo para trabalhar. E escola particular muito puxada, sabe? Então eu não dei conta, comecei a ser um dos piores alunos da faculdade. E nisso, Deia, que fazia geografia na Católica, um dia ela viu lá um cartaz falando que ia haver um concurso especial para os professores das escolas polivalentes. Onde eu passei e fui fazer o curso. Aquilo foi maravilhoso, foi a base de tudo. E eu não sabia que eu tinha essa aptidão, não sabia. Quando eu pensei em ser professor, não sabia não. Estava tentando fazer outras coisas, eu tinha pensado em outras coisas, não sabia que eu tinha essa aptidão. Então você sabe como junta assim a fome com a vontade de ser? Foi perfeito. E na faculdade, quando nos primeiros dias de aula, quando os alunos, os colegas estavam se conhecendo, eu falei, gente, que a gente tem que formar um grupo de 5 pessoas. Eu queria formar um grupo de 5 pessoas, mas com a seguinte característica. Eu fui o pior aluno da faculdade de engenharia, passava até vergonha. Aqui eu estou na minha casa,
tem uma bolsa de estudo, eu quero que meu grupo seja o melhor grupo da faculdade. Para que ele seja isso, eu vou chegar perto dos professores e falar assim, qual que é os trabalhos mais difíceis que vocês têm para poder fazer? É esse que meu grupo vai fazer. Os caras, Torquato, você perdeu o juízo. Mas não, eu não estou escolhendo ninguém, eu estou convidando. Quem quiser vai ser nesse nível. Vocês topam? Aí apareceram mais 4 doidos, entendeu? Ó, nós podemos até errar nas provas, mas em termos de trabalho, de apresentação de trabalho, é nota máxima que nós vamos tirar. Tá? Exatamente. O primeiro trabalho valia 1 ponto, nós tiramos 0,8, eu quase matei o pessoal. A gente tinha que tirar dentro. Você queria tudo a perfeição. Então, os primeiros trabalhos a gente brigava muito, porque tinha diferentes correntes de pensamento. Então, eu separei os pensamentos. Tinha um lá que desenhava muito bem, então ele ia fazer a capa do trabalho, entendeu? As ilustrações. E principalmente das aulas de física e biologia, que a gente usava muito material, tubo de ensaio, aquela coisa toda, a gente tinha que desenhar os equipamentos que a gente estava usando. Então tinha lá que era bom de desenho, então ficava por conta disso. Desenhava tubo de ensaio, paquímetro, micrômetro, essas coisas todas, as soluções, ele desenhava tudo. E eu, mas o Renê, que era um bom de redação, a gente ficava assim, ó. Enquanto estava apresentando o trabalho, a gente ficava em cima do professor, vendo todos os detalhes. Anotava as fichinhas assim, mexendo e já passava. Tinha uma menina, Maria da Graça. Mentira que você teve um colega de faculdade que chamava Renê. Renê, de Renê Gomes de Oliveira, de Lafayette. Até a Cleusa conheceu lá. A família dele era fotógrafo. Então, eu e o Renê, que tinha assim, a habilidade, a gente ficava prestando atenção, escrevia os detalhes tudo direitinho, passava para a menina, que tinha professor primária, aquela letra bonita, fazia aquele trem bonito, um já estava fazendo a capa, o outro já estava fazendo os desenhos. Quando terminava a aula, ele entregava o trabalho pronto. Professor, que isso, velho? Não tem como, falei, então analisa aí. Ela ficava louca. Na hora de apresentar os trabalhos lá, geralmente eu que apresentava. Não, é o que eu inventava, sabe? Aqueles trabalhos que saía fumaça, que saía tiro, que saía tudo, que reação química pegando fogo, esse trem tudo eu fazia. Os caras ficavam loucos comigo. O que isso me rendeu? Um dos professores era secretário municipal da prefeitura e levou para a prefeitura, que naquela época não tinha concurso. Ideia não pôde ir, porque estava grávida do Eduardo. Entendeu? O outro era um dos diretores do Senai, me levou para o Senai, eu levei ideia e levei um amigo meu para o Senai. E um outro, a diretora do curso, me levou para inaugurar 2 escolas polivalentes. Uma em Sabará, uma em Frutal, e depois fiquei em Belo Horizonte. Oh, que legal. Então eu era daquela pessoa assim, entusiasmada. Tudo na escola era comigo. E a mesma coisa, comecei a dar aula, a escola pegava fogo. Entendeu? Tanto é que onde tiver um aluno meu, eles vêm me abraçar e me beijar. Eu cumprimentava todo dia, um por um, dos meus alunos. Eu tinha uma gratidão de, no dia do meu aniversário, eu levar bala para os meus alunos. Eu levava um bolo para comemorar com os professores na escola que eu trabalhava. Porque eu agradecia a eles pela presença deles na minha vida, os alunos pela presença deles na minha vida, porque estavam me ajudando a criar família, estavam me ajudando a adquirir as coisas, e que eu era grato pela amizade que eles tinham comigo, pela aceitação que eles tinham comigo, que eu era feliz. Um dia, daí foi me buscar na escola, 11 horas da noite, aí, na hora pequena, falei, por que o pai só sai rindo? Pergunta pro pai, pai, por que você só sai rindo? Eu falei, meu filho, graças a Deus, eu estou fazendo o que eu gosto, trabalhando com as pessoas que eu gosto. Então, a vida inteira, minha vida foi uma festa. Então, eu trabalhava assim com cara. No quadro, eu escrevia tudo colorido, bem explicadinho, não precisava nem de livro. Geralmente, eu dava aula geminada. No primeiro horário, eu explicava, fazia revisão dos assuntos anteriores. Não importava se você tinha esquecido ou não, fazia revisão tudo, passava tudo colorido no quadro. No segundo momento, eu deixava para eles copiarem, sabe? Tem um caderno aqui que eu trouxe, pra você ter uma ideia de como, né? Que era tudo colorido. Esse caderno, pelo que o Torquato estava me falando aqui antes da os vistos que eu dava no caderno dos vistos, era vistos de coraçãozinho. Todo aluno meu. Pelo que o Torquato estava me falando aqui, né, nos bastidores, esse caderno foi uma aluna dele que deixou com ele de recordação, né? Então a gente vê a questão até do carinho, né, dos alunos, gente. Sim. E tem uma máxima que fala que quando você trabalha fazendo aquilo que você gosta, você não trabalha mais.
E como é que eu chamava a atenção dos meninos no quadro, sabe? Antes eu chamava os meninos de Moreninho. Depois começou com politicamente correto, para não ter problema, comecei a chamar de Zezinho, sabe? Então eu estava explicando tudo direitinho, aqueles meninos lá atrás, eu virava assim, Zezinho, Zezinho, sabe? Você está pedindo para poder levar um ferrinho? Eu estou escrevendo no quadro, como é que eu falava com ele? Estou escrevendo no quadro com amor, mas você não está prestando atenção. O que adianta um quadro inteiro cheio de cor se sua mente voa mais que avião? Zezinho, 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 você está pedindo para poder levar um ferrinho. O que adianta um quadro inteiro cheio de cor se você não presta atenção? Entendeu? Se sua mente voa mais que avião. Era assim que eu tratava os meus meninos. Entendeu? Dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, eu desenhava um coração de todo tamanho no quadro, colocava uma poesia lá para levar para o pai, para a mãe, para a avó, para quem cuidasse deles. Então, os meus alunos eram tratados como filhos. Eu cumprimentava todo dia, um por um, pegava na mão. Tinha dia que eu dava uma malandragem, sentava direto. Ô professor, você não vem cumprimentar a gente, não? Assim, meu filho, eu estou cansado. Ô professor, você é o único que vem cumprimentar a gente, é o único. Eu levantava e ia abraçar todo mundo. Entendeu? Então eu trabalhei quase 35 anos, de manhã, de tarde, de noite, e não senti o tempo passar. Quase todo dia eu sonho com que eu estou dando aula. Eu sonho com o aluno. Hoje mesmo eu sonhei 2 vezes. Eu levantei mais tarde. Então minha vida, sabe, eu agradeço a Deus que minha vida foi de alegria. Sabe? Alegria. Passei por um câncer, graças a Deus fiquei curado. Coloquei prótese no joelho, coloquei prótese no quadril, estou andando mancando, às vezes sinto umas dores, mas eu agradeço 1000, sabe, vezes a Deus pela oportunidade de viver com minha família, com os filhos, com os meus ex-alunos. Então eu sou uma pessoa feliz. Sou uma pessoa feliz. Só tenho que agradecer a Deus. Que bacana, viu? Gente, a gente conhecendo mais um pouco da história do Torquato, a gente ainda consegue ficar mais feliz do que o que a gente já é pela pessoa dele, sabe? Torquato, aproveitando aqui então, a gente falou um pouco sobre família, falou um pouco sobre igreja, sobre a parte das letras de música e dos poemas que você faz, né, que você faz até hoje, né, sobre essa questão aí do ser professor, mas assim, tem alguma coisa que você queira falar pra gente, alguma história que marcou a sua vida, seja na igreja, em família, ou na escola, alguma coisa que você queira falar pra gente que marcou realmente a sua vida? Olha, meu pai falava com a gente assim, tratar muito bem as pessoas, principalmente os mais humildes, porque eles já sofrem. Então eles precisam de atenção, eles precisam de carinho. Tratar muito bem as pessoas humildes, sabe? Porque a relação da gente não é diretamente com as pessoas, é com Deus. Então não importa se ele te xinga, se ele briga com você, não leva isso em consideração. Lembra que você tem, perante a Deus, você tem essa, sabe? Essa missão de cuidar das pessoas. Sabe? Então eu sempre cuidei das pessoas, sabe? Eu sempre relevo as coisas, sabe? O que não é muito legal para mim entra num ouvido e sai no outro, sabe? O que não me interessa eu não ouço, como diz o outro. Eu ouvo, mas não ouço. Entendeu? Então, assim, eu não me ofendo muito com as coisas, sabe? Eu sou mais paciente, entendeu? Eu gosto de curtir as coisas, sabe? Passo pelos sofrimentos assim com alegria, sabe? O meu pai, ele louvava a dor. Ele morreu de gangrena sentindo muita dor, sabe? Ele falava assim, eu agradeço a dor, porque a dor, ela purifica a alma da gente, sabe? É uma maneira da gente encontrar com Deus. Da gente, o tempo que a gente tem de ir na dor, a gente lembra de Deus. Profundo, né? Então eu levo a vida assim, desse jeito. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos voltar com a segunda parte da entrevista com o Torquato. Aguardem.